Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Chegamos à nossa terceira aula sobre conjuntos e hoje vamos falar dos conjuntos numéricos. Bom, são uma parte importante desse assunto, uma vez que eles estão presentes em assuntos como, por exemplo, funções, tá? Então nós vamos fazer aqui uma revisão das principais propriedades que envolvem esses conjuntos e algumas coisas que valem a pena serem destacadas para vocês, tá? Então nós vamos começar falando naturalmente do conjunto dos números naturais. Bom, a gente representa com esse N aqui uma barrinha do lado, tá? Não é IN, tá? É um N com uma barrinha do lado, tá? E ele expressa todos os elementos a partir do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, é um conjunto infinito, tá? Então o primeiro conjunto que nós temos contatos na infância, né, com esses números. Bom, o que eu vou destacar aqui para vocês é a forma algébrica de se representar o sucessor de um número natural. Então, dado um número natural n, o seu sucessor é n mais 1. Naturalmente que o sucessor de n mais 1 é obtido somando mais 1. Então, n mais 1 dá n mais 2 e assim sucessivamente. Uma observação é a representação desse asterístico em cima do símbolo dos números naturais. O que isso representa, Fabrício? Isso representa a retirada do zero do conjunto. Então, o conjunto dos números naturais asterístico, ele começa a partir do 1, tá? A gente pode representar n asterístico como o conjunto dos números naturais menos o zero, conjunto unitário com o elemento zero. Beleza? Bom, acho que isso aqui é o que vale a pena ser destacado do conjunto dos números naturais. Bom, vamos lá. Conjunto dos números inteiros. Bom, o conjunto dos números inteiros ele é formado pelo conjunto dos números naturais, como a gente pode ver aqui, e com a inserção dos números negativos. Bom, e aí, Fabrício, o que eu preciso saber aqui, o que eu preciso relembrar do conjunto dos números inteiros? Bom, reta numérica é sempre bom, né? A gente lembrar que a gente pode dispor, organizar os números numa reta numérica, tá? Vale lembrar também que, claro, a gente não está colocando o número, a gente marca uma posição na reta numérica através de um ponto, tá? E aí vale a pena destacar o seguinte, aqui nesse exemplo que eu coloquei o zero nessa posição e aí eu fixei uma distância aqui, né, para ser o 1, essa mesma distância para o 2 e assim sucessivamente e para o lado negativo, né? Antes do zero, essa mesma distância para cá, o menos 1, a mesma distância, o menos 2. Beleza? Tranquilo? Bom, a esse valor, tá, que vai ocupar na reta numérica, que eu chamei aqui de ponto A, a gente vai dar o nome de abscissa. Então, o que é a abscissa? A abscissa é o valor em um determinado ponto. Então, no caso aqui, nesse exemplo, o 2 é a abscissa do ponto A. Assim como, por exemplo, o menos 1 é a abscissa do ponto B nesse exemplo. Beleza? Então, isso aqui vale a pena destacar. Um outro conceito importante é o conceito de módulo. O que é o módulo mesmo, Fabrício? Módulo, ou valor absoluto, é a distância do ponto à origem. Então, por exemplo, o ponto A de abscissa 2 está a uma distância de 2 unidades da origem, do zero. Dessa forma, o módulo do 2 é 2. Assim como, por exemplo, a distância do menos 2 ao zero, aí assim, aquela história, né? Não é porque é negativo que a distância é negativa. Não faz sentido isso. Distância é sempre positiva, beleza? Então a distância do menos 2 ao zero é 2. E dessa forma, o módulo, que é o valor absoluto do menos 2, é 2. Tá? Então a gente vai representar o módulo com essas duas barrinhas verticais que substituem a palavra módulo. Então, o módulo de menos 2, que é a distância do menos 2 ao zero, do menos 2 à origem, é 2. O módulo de 3, naturalmente, aqui também é 3.
Beleza? Então isso aqui vale a pena destacar. Bom, uma outra coisa que é importante são os subconjuntos. Eu não vou aqui colocar todos os nomes, tá? Isso vai estar presente nos materiais, tá? E a gente depois vai observar a presença deles eventualmente, tá? Então aqui eu vou destacar para vocês o Z asterístico, da mesma forma que nós vimos anteriormente para os números naturais. O asterístico, ele retira o zero. Então, vai ser o conjunto dos números inteiros, retirando-se o zero. Beleza? Bom, que conjunto é esse aqui, com um mais aqui num índice? Ele é o conjunto dos números não negativos. Como assim, Fabrício? Não negativos não significa dizer que ele é positivo, pois o zero ele não é positivo nem negativo. Então, aqui, nesse conjunto, está presente o zero e todos os positivos. Há quem diga que o zero é neutro. Tome cuidado com isso, tá? O zero, ele é neutro na operação adição, tá? Então, é uma coisa que nós chamamos de tricotomia dos números reais, que é um conjunto numérico que a gente já vai ver. O que acontece? Nos números reais, ou o número ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é o zero. Beleza? Bom, então esse conjunto é o conjunto dos inteiros não negativos. Beleza? Analogamente, esse Z com índice aqui é o conjunto dos inteiros não positivos. Ou seja, aqui eu tenho zero e todos os números negativos. Aqui sim, aqui eu tenho os inteiros positivos, porque eu retirei o zero. Olha aqui a presença do asterisco. Então, esse aqui é o conjunto dos inteiros positivos, ou seja, todos os positivos, né, não tem o zero e não tem os números negativos, e de forma análoga, esse é o conjunto dos números inteiros negativos. Beleza? Uma observação, conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Olha ele aqui, ó, tá? Então, vamos avançar agora e falar de mais conjuntos numéricos. O conjunto dos números racionais é o conjunto que abriga todos os números que podem ser expressos da forma A sobre B, onde o A é um número inteiro e o B é um inteiro não nulo, ou seja, não pode ser igual a zero. Tá legal? Bom, Fabrício, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, cara. Quer dizer que você pode pegar qualquer fração, qualquer número decimal, qualquer inteiro, qualquer natural, que esses números são números racionais. Observe, por exemplo, 4/5 é uma fração, é um número racional. Menos 10/3 também é uma fração negativa, é um número racional. Um decimal exato, 2,5, é um número racional. O zero, mas espera aí, Fabrício, o zero não está nessa forma. Não está nessa forma. Mas observe que você pode escrever, por exemplo, o zero como 0 sobre 5. E 0 sobre 5 é zero. Correto? Então, observe que qualquer número natural pode ser também expresso na forma de um quociente. Então, qualquer número natural, qualquer número inteiro, também é um número racional. Dessa forma, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, está contido nos números racionais. Beleza, galera? Bom, então, o que eu vou destacar aqui para vocês nesse conjunto? Claro, as dízimas periódicas. Então, a gente vai aprender aqui um macete. Mais tarde, a gente vai ver que a gente pode obter através de uma forma matematicamente mais elaborada, mas esse macete ele é bastante útil, né? É muito prático para a gente obter a fração geratriz, né? Nem sempre é fácil obter a fração, né, de cara. Então, observe o seguinte. O macete é direto. Seguinte, dízimas periódicas se dividem em simples e composta, tá? Quando é que ela é simples, Fabrício? Quando você tem na parte decimal, ou seja, depois da vírgula, apenas algarismos que formam período. Por exemplo, aqui eu tenho 2 se repetindo, então o 2 é o período. Observe que aqui eu tenho o 5 e o 1 se repetindo, então 5 e 1,
formam um período, né? Período é aquele algarismo ou os algarismos que se repetem, beleza? Bom, aqui é a mesma forma, ó, 2 e 4. O 2 e o 4 formam o período. E quando ela é composta? Ela é composta quando você tem, na parte decimal, parte periódica e parte não periódica, ou também chamado de antiperíodo. Então, observe que, bom, 2 é a parte inteira, né? Está antes da vírgula. Depois da vírgula, você tem o 5 e depois 4, 6, 4, 6. Então, você observa que o 5 não faz parte do período. Tá legal? Então, essa é a diferença entre dízimas periódicas simples e compostas. Bom, e aí, Fabrício, como é que eu faço para encontrar a fração geratriz? A geratriz, né, que é o nome que se dá à fração que dá uma dízima periódica na forma decimal. Bom, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai observar o período. O período aqui é 2, correto? Um algarismo. A quantidade de algarismos que você tem no período é a mesma quantidade de noves que você vai colocar no denominador, tá? Então, se eu tenho um algarismo, um 9. Eu tenho 2 algarismos, 2 noves. Se eu tiver 3 algarismos no período, 3 noves, e assim sucessivamente, tá? E o numerador é só repetir o período, toda vez que a parte inteira for zero, tá? Então, observe que aqui é 0, 0, então, esses dois casos aqui são assim. Então, você só precisa repetir o período. Então, repetindo, olho para o algarismo ou os algarismos do período e a quantidade de algarismos que eu tenho no período é a mesma quantidade de noves que eu coloco no denominador. Tudo bem? Bom, depois, quando a parte inteira é zero, basta você repetir o período. E quando não for zero a parte inteira, você vai fazer assim, ó. Primeiro, o denominador continua sendo a mesma coisa. Eu observo a quantidade de algarismos no período, aqui eu tenho 2. 2 e o 4. Então, já sei que é 99. Beleza? E como é que vai ficar o numerador? Vai ficar assim, ó. Você vai juntar a parte inteira e o período formando um número. No nosso caso, 124. Então, vai ficar assim, ó. Beleza? E vai descontar desse número a parte inteira. Então, aqui vai ficar menos 1. Tá bom? 124 menos 1 é 123. Então, fica assim, ó. 123 nons. 123 nons. Beleza? Bom, então isso aqui resolve todos os casos de dízimas periódicas simples. E quando a dízima é composta, quando a dízima periódica é composta, o procedimento é bem parecido. Vai mudar um pouquinho aqui no denominador. Ó, o que vai acontecer? Eu vou olhar para o período. Mesma coisa, 2 algarismos no período, 2 noves. Só que eu tenho um algarismo no anteperíodo, que é o 5. Então, a quantidade de algarismos que eu tenho no anteperíodo é a mesma quantidade de zeros que eu coloco à direita do 9. Tá? Então, no caso, como eu só tenho um algarismo aqui, eu vou colocar um zero. Fabrício, se fossem 2 algarismos, por exemplo, 2,514646, 2 algarismos no anteperíodo, 2 zeros, e assim sucessivamente. E o numerador, como é que a gente vai fazer? Bem parecido com este daqui. A gente vai juntar a parte inteira, o anteperíodo e o período formando um número. Então fica o 2.546. Menos, só que nesse caso, você vai descontar o número formado com a parte inteira e o anteperíodo. No caso aqui, 25. Ou seja, você pega o número formado aqui e desconta, né, e tira o período, formando o número ali.
Então, isso aqui vai dar... deixa eu colocar aqui embaixo. Peraí, deixa eu apagar isso aqui, senão vai sumir da sua tela. Então, deixa eu só escrever aqui, ó, repetindo a mesma coisa, tá? Ó, 2, 5, 4, 6, menos 2, 5, sobre 9, 9, 0. Então, isso aqui vai ficar igual a 2, 5, 2, 1 sobre 990. Beleza, galera? Então, acho que isso aqui é essencial dentro do que a gente pode falar sobre o conjunto dos números racionais, beleza? Bom, o conjunto dos números irracionais certamente é o conjunto onde residem os números mais interessantes da matemática. Mas, afinal, o que é o conjunto dos números irracionais? O que é um número irracional? O número irracional é aquele que não pode ser escrito na forma de uma fração. Em outras palavras, os números irracionais são aqueles que vão possuir a característica de terem infinitas casas decimais sem haver um período. Ou seja, a gente não vai identificar uma sequência de algarismos que se repetem na parte decimal do número. Tá legal? Bom, então a gente tem aqui alguns exemplos dos principais números irracionais. São eles o π, que é aproximadamente 3,14, mas cuidado, né? 3,14 é um número racional, né? A gente consegue transformá-lo facilmente para uma fração. Já o π não. O π ele é irracional, ele possui infinitas casas decimais e sem período. Todo número da forma raiz quadrada de 2, 3, 5, 7, 10. Ah, então não precisa ser ímpar. Não. Basta que ele não possua raiz quadrada exata, beleza? Então, todos esses números são números irracionais. E, finalmente, o número E, o número de Euler, tá? Que é uma constante também, que é aproximadamente 2,7, 2,71, mas também possui a característica de ter infinitas casas decimais e sem período. Beleza? Bom, galera, para finalizar, a notação de números irracionais a gente vai encontrar classicamente escrita como R menos Q, tá? Reais menos os racionais, tá? Mas em alguns livros, e é normal, a gente vai usar aqui também essa notação de um I, tá? Com uma barrinha para irracionais. Mas o clássico é que a gente vai usar a notação que a gente encontra, na verdade, é essa aqui. Tudo bem? Bom, e finalizamos com o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais nada mais é do que a união dos racionais com os irracionais. Então a gente tem aqui a representação de um diagrama, né, onde a gente já tinha visto os naturais, que são subconjuntos dos inteiros, que são subconjuntos, por sua vez, dos números racionais. E observe que há uma divisão entre racionais e irracionais. Ou seja, um número que é irracional nunca vai ser racional e vice-versa, tá? A união desses dois conjuntos é o que nós chamamos de conjunto dos números reais. Bom, agora nós vamos dar uma olhada em alguns subconjuntos que são muito importantes dos números reais, chamados de intervalos. Os intervalos são subconjuntos da reta, ou seja, são pedaços, são partes da reta, tá? Então vamos ver os tipos de intervalos que nós podemos encontrar. Bom, primeiro intervalo é o intervalo que nós vamos chamar de fechado. O que significa isso, Fabrício? O intervalo é dito fechado quando as extremidades pertencem ao conjunto, pertencem ao intervalo. Então, a gente está incluindo as extremidades. Nesse exemplo, as extremidades são 3 e 5. Então, a gente representa esse intervalo da seguinte forma. 3,5, ou seja, as extremidades, entre colchetes, na posição original dos colchetes, tá? Então, esse símbolo aqui indica intervalo fechado em 3, fechado em 5, beleza? E a gente também pode representar através da propriedade. A gente diz que x pertence aos reais, tal que x está entre 3 e 5, tá? Incluindo o 3 e o 5. Beleza? Então, o intervalo fechado é um intervalo
cujas extremidades pertencem ao intervalo. Ok? Já o intervalo aberto é um intervalo cujas extremidades não pertencem ao intervalo. Então, a gente está excluindo as extremidades. Um detalhe importante é o seguinte, galera. Esse símbolo aqui, ó, quando a gente tiver essa bolinha preenchida, nós vamos chamar de bolinha fechada, tá? E se ela tiver vazia, não tiver preenchida, a gente vai chamar de bolinha aberta, indicando para a primeira a inclusão da extremidade e no segundo que a gente está excluindo a extremidade. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente pode representar um intervalo aberto através desses símbolos aqui. Então a gente vai dizer que ele está aberto em 3, aberto em 5. A gente também pode representar entre parênteses o intervalo aberto, tá legal? Então o aberto você pode representar dessa forma ou dessa forma. Ou ainda dizer que x pertence aos reais, tal que, e aí você vai excluir, ó, observe aqui que o símbolo é estritamente menor. 3 é menor que x. X é menor do que 5. Já aqui no fechado, observe, 3 é menor ou igual a x. Ou seja, a gente está incluindo nesse caso e excluindo aqui. Bom, a gente pode também ter uma variação das extremidades. Como assim, Fabrício? Você pode ter uma extremidade aberta e uma outra fechada. Ou seja, incluir uma e excluir outra. E é claro que você pode ter à esquerda ou à direita, aberto, fechado, pode ter qualquer uma dessas variações. Então, botei um exemplo aqui, onde está aberto à esquerda e fechado à direita. Tudo bem? Então, você poderia chamar, por exemplo, esse intervalo de aberto à esquerda, sem o menor problema. Então, observe que, no caso da extremidade 3, como ele está aberto, a gente coloca o colchete, né, invertido, beleza? Já a extremidade 5, como ela está incluída, ou seja, fechada, a gente coloca o colchete na posição original, beleza? Então fica aqui o intervalo aberto em 3, fechado em 5, e aí a gente também pode escrever, naturalmente, como x pertence aos reais, tal que aí o x está entre 3, excluindo 3, porque ele está aberto em 3, e incluindo o 5, pois ele está incluindo a extremidade 5. Beleza? Bom, a gente ainda pode ter os intervalos infinitos, ok? Então vamos a eles. Bom, galera, intervalos infinitos são aqueles limitados inferiormente ou superiormente, ou seja, possui apenas uma extremidade, tá? Então eu representei aqui um exemplo em que ele é limitado inferiormente e é fechado, tá? Poderia ser aberto, tá legal? E poderia ser o limite superior, tudo bem? Do intervalo. Então, uma coisa que vale destacar é que a gente vai representar essa tendência, né? Como ele cresce infinitamente, ele vai para o mais infinito. E a gente sempre vai usar aberto para esse caso, tudo bem? Bom, ele poderia ir também para o menos infinito, se fosse decrescendo, ou seja, para valores menores do que 3. Então está aqui a representação desse intervalo, fechado em 3 para o mais infinito, e a gente pode escrever ele também dessa forma. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Vale lembrar que essa extremidade poderia ser aberta, enfim, todas as possibilidades para descrever esse intervalo. Bom, coloquei aqui um exemplo que é assim super útil em diversos exercícios que envolvem, por exemplo, inequações, tá? Então, esse tipo de exercício ele vai ser bastante útil em algumas situações lá na frente, tá? Então, eu tenho aqui dois intervalos, eu chamei o intervalo 1, esse intervalo aberto em 0, fechado em 3, e um outro intervalo, o intervalo 2, de tal forma que ele é um intervalo limitado entre menos 1 e 2, incluindo, né? Então é fechado em menos 1, observe, fechado em 2. Então como é que eu vou achar a interseção desses intervalos? Eu vou representar o intervalo 1 e o intervalo 2. De que forma? Vou representar o intervalo que foi dado. Então olha só, aberto em 0. Então vamos dizer o 0 está aqui. Então aqui bolinha aberta no 0. E fechado em 3. Então, vamos dizer que o 3 esteja aqui. Então, fechado em 3. Então, esse é o meu intervalo. Beleza?
Agora eu vou representar na reta de baixo o outro intervalo, tomando cuidado de posicioná-lo, por exemplo, o menos 1, eu tenho que posicioná-lo antes do zero, né? Então, fechado em menos 1, então eu vou dizer que o menos 1 está aqui. E fechado em 2. Então, eu vou dizer que o 2 está aqui entre 0 e 3, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Bom, então está aqui o meu intervalo 2. Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a interseção, ou seja, daqui até aqui. Ó, conseguiram observar? Essa parte daqui é a parte comum, ou seja, é a interseção. Agora tome um cuidado. Aqui o 2 pertence, porque é fechado, então ele está incluído, e o 2 claramente pertence ao intervalo entre 0 e 3. Agora, o 0 ele está no intervalo entre menos 1 e 2, mas ele não está no intervalo 1 porque ele é aberto. Então, na interseção, ele não vai estar presente. Então, bolinha aberta. Aqui, como ele está, é comum, digamos assim, nos dois conjuntos, nos dois intervalos, então ele está presente. Então, olha aqui, ó, o nosso intervalo de interseção. O nosso intervalo de interseção vai ser esse aqui, ó. Então, é aberto em 0 e fechado em 2. Então, tá aqui o nosso intervalo de interseção. Beleza, galera? Bom, fechamos aqui mais uma aula sobre conjuntos e agora vamos àquela aula tão esperada com exercícios. Vamos lá, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima.